Boa noite, graça e paz a todos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu estou aqui neste momento para compartilhar com vocês uma leitura que eu finalizei esta semana deste livrinho aqui, A Malignidade do Pecado, do Thomas Watson. É um livro muito interessante que nos fala do pecado, do quão grave é o pecado para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que buscam o caminho da salvação, que buscam o caminho da libertação, o caminho da transformação espiritual. E eu queria que eu extrair algumas lições deste livro que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando nós somos melhorados pela aflição? Porque o livro de João, no capítulo 16, versículo 33, nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa foi uma fala de Jesus e que ficou registrada no livro do apóstolo João. E quando Jesus falou das aflições, ele quis nos dizer que, mesmo para nós que estamos guardados, abrigados às asas do soberano, do Altíssimo, que é o Senhor, mesmo assim nós passaremos por aflições, nós enfrentaremos tribulações, nós enfrentaremos situações de grandes desafios para nós. Mas essa aflição, é importante deixar claro que ela nunca será para nos matar, para nos levar ao ponto de nos destruir. Essa aflição, ela será permitida pelo Senhor para que ela possa produzir os frutos do Espírito em nossa vida. Então, por isso que eu faço essa pergunta: quando nós somos melhorados pela aflição? E eu trouxe aqui algumas lições que eu extraí do meu estudo bíblico e também após a leitura deste livro do Thomas Watson, que fala sobre a malignidade do pecado. E a primeira da lição é: nós somos melhorados pela aflição quando os nossos olhos estão mais abertos e não somos apenas castigados, mas ensinados. Então, uma das primeiras lições que a aflição vai produzir em nós é que nós não vamos entender determinadas situações que vamos passar como castigo, mas como ensinamento do Senhor para as nossas vidas. O vale, o deserto, eles devem produzir em nós lições, importantes ensinamentos. E a segunda das lições que nós vamos extrair da aflição é que nós somos melhorados pela aflição quando vemos mais da santidade de Deus. A gente começa a entender o porquê a natureza de Deus é santa e porquê essa natureza santa não se compatibiliza de forma alguma com o pecado. A terceira lição é de que nós somos melhorados pela aflição quando temos uma visão mais clara a respeito de nós mesmos. Então nós passamos a nos enxergar como os pecadores, como pessoas que precisam diariamente da graça, da misericórdia de Deus. Nós passamos a entender que nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós deixamos aquela visão mundana de acreditar em nossas capacidades, de acreditar que nós podemos tudo, confiando apenas na nossa capacidade. Então nós passamos a enxergar que nós somos pessoas completamente dependentes do Senhor. E a quarta lição é que somos melhorados pela aflição quando os nossos corações são enternecidos, quando podemos dizer como Jó: Deus macerou meu coração, como está lá no livro de Jó, capítulo 23, versículo 16. A quinta lição: somos melhorados pela aflição quando as nossas vontades são subjugadas, ou seja, nós passamos a procurar saber qual é a vontade, qual é o plano, o projeto de Deus para nossas vidas. Nós não colocamos a nossa vontade em primeiro lugar.
Nós procuramos saber se a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. A sexta lição é que nós somos melhorados pela aflição quando o pecado é expurgado. Então, quando nós buscamos cada dia mais nos livrar, nos libertar do pecado, expurgar, extirpar ele de nossas vidas, percebemos que a aflição está causando esse efeito em nós. Sétimo, somos melhorados pela aflição quando os nossos corações são mais afastados do mundo. Um dos efeitos da aflição é fazer com que nós possamos enxergar o quão decadente é o mundo, porque este mundo jaz no maligno. Ele não jaz no Espírito Santo de Deus, mas ele jaz no espírito da malignidade, no espírito do anticristo, no espírito do diabo. Somos melhorados pela aflição quando a aflição produz mais apetite pela palavra de Deus. Quando você está em meio à tribulação, no olho do furacão, passando pelo deserto, você quer cada dia mais buscar a palavra de Deus, você quer ouvir pregações, você quer ouvir louvor, você quer meditar na palavra de Deus, você quer orar, ou seja, você tem uma fome voraz por conhecer e se aproximar mais e mais do Senhor. Somos melhorados pela aflição quando realmente nos compadecemos e mostramos piedade para com aqueles que se encontram em uma condição de sofrimento. Irmãos, um dos efeitos da mudança que a conversão e o convencimento do pecado deve provocar em nós é que nós temos que nos assemelhar mais a Cristo. Paulo diz, sedes imitadores de Cristo, e o Senhor, ele tinha misericórdia, ele se compadecia do enfermo, do doente, dos que estavam ali possuídos por demônios. Então, um dos efeitos da aflição é produzir em nós esse sentimento de comiseração, de piedade mesmo, misericórdia pelo outro. Somos melhorados pela aflição quando aprendemos a bendizer a Deus em meio à aflição, em meio à tribulação, como fez Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu e ele mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Então, irmãos, nós devemos bendizer ao Senhor, não apenas no Monte da Prosperidade, mas também no Vale da Adversidade, como fez Jó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra nos diz: em tudo dai graça, dei graça ao Senhor, seja na dor ou na alegria, seja na riqueza ou na pobreza, seja em tempo bom ou tempo ruim, no dia de sol ou no dia de chuva, dei graça ao Senhor por tudo, seja grato. Devemos irromper em gratidão santa e ao exultar na aflição. Quando chegamos a este ponto, então fomos melhorados pela aflição. E isso evidenciará que o Espírito de Deus e da glória repousa sobre nós. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os frutos que a aflição deve produzir em nós, que cremos no Senhor e na sua palavra. Se essa mensagem foi útil para você, compartilhe ela com outras pessoas, inscreva-se aqui no canal, me ajude a levar a mensagem, a palavra de Deus para o maior número de pessoas e deixe o seu joinha, porque isso ajuda a plataforma a projetar esse vídeo e alcançar mais pessoas. E eu agradeço por você ter ficado até o final dessa mensagem e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.